Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus é amor. Arrisquemos viver por amor. Deus é amor. E é porque Deus é amor que nós estamos aqui para rezar, para entrarmos em comunhão com esse amor. Porque nós acreditamos em Deus e acreditamos na sua presença constantemente na nossa vida. Queremos, nesse momento, agradecer a Deus. Agradecer por todas as coisas boas que aconteceram e que continuam acontecendo em nossa vida. A gente fica sabendo, né? As pessoas nos dão um retorno da melhora, da saúde, né? E de muitas coisas boas que acontecem. Eu vi lá aqui nos comentários de ontem, do Evangelho de ontem, que a Lucinha Luz deixou uma mensagem agradecendo e dizendo também que está bem. E a gente só tem mesmo é que agradecer a Deus porque lhe restituiu a saúde. Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é uma bênção divina, é graça de Deus, né? É muita graça de Deus. E vamos continuar rezando. Muitas pessoas ainda precisam das nossas orações. Por isso, vamos trazer presente as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos. Queremos também trazer presente as pessoas que amamos e que precisam, né, de oração. Vamos rezar hoje pelo Alex Mota Gil, pela Leiliane, João Batista, Keila Jubiele, Natanael, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Antônio José Leite, João Paulo Costa, Joana Dark, Lucivânia Martins, Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, João Jesus Silva, Olisa Pereira Montalvão, Simone, Raquel Dias, Norma Castro, Andréa Gláucia, Luzinete da Silva, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Oresina Maria, Solange Oliveira, Sebastião Brito Santana, Jane Barbosa, Tereza Bezerra e Ricelli. Queremos também rezar pela Rita de Cássia Santos Silva, Elaine Carvalho Barros, Maria Rita, Júlia dos Santos, Miguel Barros Barbosa e Poliana, Hércules Barro Leite Araújo, Davi Lucas e sua mãe Luzia Silva de Jesus. Vamos continuar rezando pelas vítimas da guerra, pelas pessoas que se encontram doentes nos hospitais, também nos seus lares. Vamos rezar pelas pessoas que nesse momento estão tristes, com depressão, e trazer presente mais uma vez os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar rezando o Evangelho da liturgia de hoje, que está em João, capítulo 8, do versículo 31 ao 42. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus disse às autoridades dos judeus que tinham acreditado nele: se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos. Conhecerão a verdade libertará vocês. Eles disseram: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vocês ficarão livres? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, quem comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. Mas o filho fica aí para sempre. Por isso, se o filho os libertar, vocês realmente ficarão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão procurando me matar,
porque minha palavra não entra na cabeça de vocês. Eu falo das coisas que vi junto do Pai. Vocês também devem fazer aquilo que ouvem do Pai de vocês. As autoridades dos judeus disseram a Jesus: Nosso pai é Abraão. Jesus disse: Se vocês são filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Agora, porém, vocês querem me matar. E o que eu fiz, vou dizer a verdade que ouvi junto de Deus. Isso Abraão nunca fez. Vocês fazem a obra do pai de vocês. Então eles replicaram: Não somos filhos ilegítimos, só temos um pai, que é Deus. Jesus disse: Se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e venho dele. Não vim pela minha própria vontade, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se a gente olhar bem, toda essa discussão acontece no templo, e toda essa discussão ela foi provocada porque os fariseus, os fariseus e os escribas, né, levaram uma mulher. A gente viu isso no domingo passado, né? Levaram uma mulher que foi pega em adultério e colocaram na frente de Jesus. E aqui tem a grande discussão, porque é como se Jesus tivesse passado por cima da lei. Porque a lei, que está lá em Levítico e em Deuteronômio, diz que a mulher que comete adultério, ela deve ser apedrejada em praça pública. E Jesus vai livrar aquela mulher. Ele livra, ele liberta aquela mulher. E ali naquele momento, quando ele diz, ninguém te condenou, e ela diz, ninguém, Senhor. E aí ele vai dizer, eu também não te condeno. Vá em paz, vá e não peques mais. Esse é o pedido que Jesus faz para a mulher. E aí isso deixa os judeus muito confusos e, sobretudo, as autoridades que vão continuar conversando com Jesus, discutindo com Jesus, querendo pegar Jesus em alguma cilada, né, para condenar o mestre, né? E aqui, meu irmão e minha irmã, nós podemos olhar mais uma vez esse evangelho, todo esse discurso, toda essa discussão, onde Jesus diz que a verdade libertará. E a verdade é o próprio Jesus. Então, em profundo silêncio, acolhamos a voz de Jesus. Em profundo silêncio, meu irmão, neste momento, nós somos convidados a acolher a voz de Jesus. Lembrando que Jesus está no templo, isso é interessante, né, para a gente entender bem toda essa conversa, né, para a gente entender esse evangelho. Jesus está no templo, um diálogo com os fariseus, com os judeus, muito tenso, né? E tudo vai gerar em torno, mais uma vez, porque Jesus tinha libertado aquela mulher que era considerada, foi pega, né, cometendo adultério. E aqui Jesus vai dizer a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E com essas palavras, Jesus vai afirmar que Deus é puro amor. E que esse Deus que é amor está sempre do nosso lado. Sobretudo do lado daqueles que aceitam Jesus como o Messias, como o enviado do Pai. Deus está do lado. Muitas vezes nós temos uma imagem distorcida de Deus. Assim como os fariseus, assim como os escribas, como os doutores da lei, tinham uma imagem totalmente distorcida de Deus, porque a imagem que eles tinham de Deus era de um Deus castigador, de um Deus moralista, de um Deus preconceituoso, de um Deus que fica do lado de alguns e abandona os outros. Sobretudo de um Deus que castiga. E castiga os simples, os pobres, as mulheres. Um Deus machista, um Deus que fica do lado dos homens.
Esse era o Deus que tinha na cabeça dos judeus, dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei. Porém, o Deus de Jesus é o Deus contrário. É um Deus que é amor, é um Deus que acolhe, é um Deus que fica do lado dos pecadores, dos pobres, dos oprimidos. É um Deus que cuida, é um Deus que perdoa, é um Deus que congrega, é um Deus que une, é um Deus que é pastor, que deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, e quando encontra faz festa. Esse é o Deus de Jesus Cristo. E esse, meu irmão e minha irmã, deve ser também o nosso Deus. Um Deus cuidador, um Deus que é pura ternura, um Deus que faz bem, um Deus que traz paz, um Deus que congrega, que aproxima, que ama, que abraça. Esse é o Deus de Jesus Cristo e esse também deve ser o nosso Deus. Se nós temos um Deus moralista, preconceituoso, um Deus castigador, esse não é o Deus de Jesus Cristo, esse é um falso Deus. Porque o Deus de Jesus Cristo faz tudo ao contrário. É o Deus que acolheu a pecadora, a mulher que foi pega em adultério. É o Deus que diz sempre: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Vamos continuar rezando, olhando sobretudo para nossas atitudes, se realmente parece com as atitudes de Jesus ou se parece com as atitudes dos judeus, dos moralistas, dos preconceituosos. Vamos rezar um pouquinho, olhando e ser muito sincero mesmo. Às vezes a gente né, não é muito sincero com a gente mesmo. Às vezes eu tenho esses pensamentos também, tenho até essas atitudes de preconceito, né, desse Deus com essa imagem moralista, né, de castigador. E aí eu não admito, e se eu não admito, eu não mudo. Então o convite de hoje é mudarmos as nossas atitudes. A verdade que liberta é aquela, ou seja, a verdade que liberta é aceitar a vida nova trazida por Jesus. É essa a verdade que liberta, é aceitar a vida nova trazida por Jesus. Que o Senhor nos abençoe, meu irmão e minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.